Esse é o roteiro da atividade 4 dessa semana, que vai de 29 de junho a 3 de julho. O tema da nossa aula é Carta de Reivindicação. Gostaria que vocês, nessas duas aulas, assistissem a explicação desse roteiro e que revessem a aula do Centro de Mídias sobre o mesmo tema, tá? Então, nós vamos aprender a reconhecer os elementos que organizam e estruturam o gênero carta de reivindicação. Nós já estudamos o gênero carta, então agora nós vamos ver um outro tipo de carta. Então, que vocês sejam capazes de reconhecer esses elementos. As ideias mais importantes que a gente vai precisar aqui guardar, né? Que a carta de reivindicação, primeiro, o que é reivindicar, né? Como foi dito lá na aula do Centro de Mídias, é reclamar, protestar, requerer aquilo que você acha que é de direito, né? Então, a gente faz uma carta de reivindicação para alguém ou para algum órgão requerendo algo que a gente acha que é de direito, né? Ou exigindo, ou reclamando, ou protestando, tá? Então, essa carta de reivindicação, ela vai possuir alguns elementos, algumas características. Ela vai ter local e data, como uma carta, São Paulo, 29 de abril de 2020. Vai ter uma saudação, pode ser que de repente seja ou um olá, né? Dependendo do público que você vai enviar a carta, você só vai colocar excelentíssimo senhor diretor do banco, né? E aí vem o texto. Então, depois do local e data da saudação, vem o texto. E no final, a assinatura, né? Geralmente acompanhado de uma despedida, atenciosamente, né? Com carinho, com todo o respeito e o nome da pessoa. Então, a carta ela sempre tem um destinatário. Como o nome já diz, destinatário significa destino, né? Quem é o destinatário? É o destino da carta, é a pessoa que vai receber a carta. E o remetente, então, quem está escrevendo, quem está enviando, tá? Então, aqui vocês vão ter uma carta para analisar. Então, quais são os objetivos aí? Analisar o gênero da carta, reconhecer os elementos da carta, tá bom? Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão. A gente vai pensar um pouquinho, né? Que tipo de linguagem foi utilizada na carta, se é um tipo de carta que eu posso usar qualquer tipo de linguagem, formal, informal, tá? Porque a gente tem que levar em consideração o contexto, a situação de produção, para quem que eu estou fazendo a carta. Então, dependendo de para quem eu estou fazendo essa carta, eu tenho que colocar a linguagem de acordo. Então, lá, olha lá, observem, né, os elementos da carta. Vou ler aqui para vocês bem rapidinho. Cara diretora da escola, professor Sebastião Farias Impes. Eu, Roberto da Silva Gomes, reivindico o conserto das fechaduras das portas das salas de aula. Acredito que não seja somente uma vontade minha, mas de muitos alunos da escola. A colocação de novas fechaduras nas portas das salas de aula garantirá a proteção e a preservação de nossos materiais escolares, uma vez que a falta de tranca nas salas permite que outros alunos de outras salas entrem no espaço e mexam nos materiais alheios, muitas vezes subtraindo canetas, lápis e borrachas, além de outros pertences pessoais. Diretora, posso contar com a sua ajuda para mudarmos essa situação? Desde já agradeço a sua compreensão. Atenciosamente, Roberto da Silva Gomes. Aí agora vem as questões. Quem é o destinatário da carta de reivindicação? Ou seja, quem vai receber essa carta? Quem é o proponente? Por que eu coloquei proponente? Porque quem é que está propondo? Quem é que está exigindo, pedindo algo? Quem que está reivindicando? Então, esse é o proponente, tá? Quem é a pessoa que está reivindicando, que está fazendo o pedido? Você vai colocar o nome dela aqui. Qual a variedade linguística empregada na construção desse texto? Você acha que ele usou a linguagem formal, a linguagem que segue as regras gramaticais, a linguagem culta, ou ele usou uma linguagem descontraída, informal, que é aquela que a gente utiliza com os nossos amigos, nos momentos de descontração? 4. Qual a reivindicação apresentada pela carta? Ou seja, o que ele está reivindicando? O que esse proponente está pedindo? O que ele está pedindo aí? Você vai colocar aqui no quadro. Qual argumento o proponente usou para sustentar a sua reivindicação? Então, suponhamos que eu esteja reivindicando que eu quero que o preço de um determinado produto diminua. Qual o argumento que eu vou usar? Por que eu quero que o preço daquele produto fique mais barato? Né? E aí esse seria o argumento.
A gente argumenta o tempo todo, né? Como foi dito no Centro de Mídias, que foi um exemplo bem legal, quando a gente quer pedir, por exemplo, eu quero um celular novo, né? Você vai pedir para o seu pai. Qual é o argumento que você vai? Por que você quer um celular novo? Porque o meu, a memória é insuficiente, agora eu tenho que estudar na escola e tem alguns conteúdos online que eu preciso acessar. Isso é um argumento. Isso vai servir para convencer o pai a comprar um novo celular para você. Então, aqui você vai analisar qual o argumento que a pessoa que está reivindicando usou, né? Para convencer o outro de fazer aquilo que ela está pedindo. E 6. O proponente poderia usar qualquer tipo de linguagem? Ele pode usar a formal e a informal? Ou ele só pode usar uma delas? E vai explicar por quê. Eu posso falar de qualquer jeito quando eu faço uma... Presta bastante atenção na carta, para quem que ela está sendo enviada, essa carta. Se é uma pessoa comum do meu dia a dia, aí eu vou poder usar a linguagem informal. Se for uma pessoa que ocupa um cargo, uma posição numa empresa, então ela vai precisar de uma linguagem que esteja adequada a esse contexto. Então, seria a linguagem informal. Então, você vai ver, ele poderia, no contexto que está aí, usar qualquer tipo de linguagem? Você vai colocar sim e não e vai explicar. Porque dependendo da situação que ele está, ele pode, dependendo não. Tá? Então, é só isso. Vocês vão enviar as respostas para mim através do link e boa atividade.